Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos Estudo da Língua, termos que completam a oração. Vamos ler e interpretar a tira. No primeiro quadro, temos duas personagens pisando na grama. A primeira personagem pergunta à segunda: piso na grama ou piso a grama? Elas continuam pisando na grama. No último quadro, a segunda personagem responde: o verbo pisar é sempre um erro. E você, como responderia a pergunta que aparece no primeiro quadro? Sabe dizer a diferença entre piso na grama ou piso na grama do ponto de vista da sintaxe, isto é, da parte da gramática que estuda os termos da oração e suas funções? E como você entendeu a resposta dada pela personagem no último quadro? Vejamos as respostas a essas perguntas. As duas orações estão corretas. A diferença entre elas está na estrutura sintática. Piso na grama é formada por predicado, verbo intransitivo mais adjunto adverbial de tempo. O que é o verbo intransitivo? Aquele que tem sentido completo. Ele não precisa de nenhum outro complemento que complete seu significado. Por si só, ele tem sentido completo. E o adjunto adverbial? Adjunto, aquele que está próximo, junto, adverbial, do verbo. Aquele que está junto, próximo ao verbo. Não para completar o sentido desse verbo, mas sim para acrescentar ao verbo informações de tempo, de modo, de lugar. No caso, na grama, adjunto adverbial de lugar. Piso a grama contém predicado, verbo transitivo mais complemento a grama. Verbo transitivo, aquele que não tem sentido completo. Ele precisa de um outro termo da oração que complete seu significado. Aqui, no caso, o complemento do verbo piso, a grama. Piso na grama, no sentido de pisar, andar sobre a grama, esmagando-a, matando-a. E piso a grama, no sentido de espizinhar, tratar alguém ou algo de forma ofensiva, com indelicadeza. Daí a resposta dada pela personagem no último quadro. O verbo pisar é sempre um erro, que levou em consideração a parte semântica, isto é, significado do uso do verbo pisar, tanto em uma oração quanto na outra. Bom, vamos continuar. Antes de vocês aprenderem os termos que completam o sentido da oração, vamos retomar sujeito e predicado, estudado por você no ano anterior. A estrutura básica da oração compõe-se de duas unidades, o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? Termo do qual se fala alguma coisa, dá uma declaração. E predicado, tudo aquilo que se declara do sujeito. Grosso modo, dizemos, quando encontramos o sujeito, o que sobrar da oração, o restante é o predicado. Vale lembrar que, para encontrarmos o sujeito, basta fazermos a pergunta ao verbo. Quem? O quê? Então, vamos ver. Mário Quintana nasceu no Rio Grande do Sul. Quem nasceu no Rio Grande do Sul? Mário Quintana, sujeito. Nasceu no Rio Grande do Sul, predicado. Vamos também retomar dois tipos de predicado estudados anteriormente. Predicado nominal. Emprega verbos de ligação, ou seja, os que ligam o sujeito ao predicativo, que é o núcleo do predicado, como os verbos ser, ficar, estar, parecer. Por exemplo, Mário Quintana é um poeta. Sabemos que Mário Quintana é o sujeito. É do verbo ser, verbo de ligação. Um poeta, predicativo do sujeito. Por quê? Está se referindo a quem? Ao sujeito Mário Quintana. Vamos ver? E o que é o predicativo do sujeito? Termo que traz uma qualidade ou condição do sujeito.
Predicado verbal emprega verbos que, geralmente, indicam fato, uma ação. Seu núcleo é um verbo que pode ser A. Intransitivo. A ação liga-se ao sujeito e não se estende a qualquer complemento. Mário Quintana morreu em 1994. Sujeito Mário Quintana. Verbo intransitivo. Em 1994, adjunta adverbial. Por que verbo intransitivo? Lembra que é aquele verbo que tem sentido completo? Se eu encerrasse ali a minha oração, Mário Quintana morreu, ponto final, ela teria sentido completo. O adjunto adverbial, de tempo, ele está apenas acrescentando a informação de tempo ao verbo e não completando seu significado. B. Transitivo. A ação transita do sujeito para um complemento verbal, que completa o sentido do verbo. Exemplo, Mário Quintana escreveu muitos poemas. Vamos encerrar ali a minha oração. Mário Quintana escreveu. Escreveu o quê? Teria sentido completo o verbo escreveu? Não. Ele necessitaria de um complemento para completar seu significado. Escreveu o quê? Muitos poemas. Muitos poemas, complemento verbal. Complemento objeto direto. Aqui nós já estamos estudando, conhecendo os complementos que completam o sentido da oração. No caso aqui, completa o sentido do verbo. Observe os exemplos a seguir, em que cada verbo tem seu complemento. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, eu lavei as mãos. Eu lavei o quê? Repare que esse verbo não tem sentido completo. Eu faço a perguntinha a ele. Lavei o quê? As mãos. Olha o complemento dele. Repare que eu faço a pergunta o que ao verbo. Sem a preposição complemento se liga ao verbo sem a ajuda de preposição necessária. Ele não precisa do auxílio da preposição. Daí, ele é o objeto direto. Preposição, lembra? Palavra invariável que une dois termos entre si, estabelecendo uma relação entre eles. O garoto pintou. Pintou o quê? Um quadro. Um quadro, objeto direto, complemento do verbo. Fernanda gastou o dinheiro. O dinheiro, completa o sentido do verbo. Complemento objeto indireto. Agora observe esses exemplos. Os filhos escreveram para as mães. Pessoas generosas doam aos necessitados. Aí nós vamos ter escreveram. Quem escreve, escreve para alguém, para as mães. Escreveram para quem? Para as mães. Para as mães é o complemento do verbo escreveram. E ele é um complemento objeto indireto. Por quê? Ele se liga por intermediação de preposição, a preposição para, ao verbo escreveram. Certo? Como também pessoas generosas doam aos necessitados. Doam a quem? Repare que na própria pergunta que eu faço ao verbo, aparece a preposição a mais o artigo os aos necessitados. O verbo de uma oração pode ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Agora nós vamos ver o verbo transitivo, em que pede dois complementos. Um objeto direto, aquele que é ligado diretamente ao verbo sem auxílio de preposição, e o outro objeto indireto, um outro complemento que se liga ao verbo pela intermediação da preposição. Por isso, objeto indireto. Escreveu o quê? Cartas, objeto direto. Para quem? Para sua amada, objeto indireto. Repare que sempre na própria pergunta feita ao verbo, aparece a preposição. Escreveu cartas para quem? Para sua amada. Não confunda objeto indireto com adjunta adnominal. Lembrando, objeto direto é termo associado ao verbo. É alvo afetado pela ação do verbo. Jorge deu doces para as crianças. Jorge deu o quê? Doces. Para quem? Para as crianças. Olha a preposição para. Objeto indireto. E o adjunto adnominal?
É termo associado ao nome. Olha a diferença. Objeto direto é o termo associado ao verbo. Adjunta de nominal, ao nome. Acrescenta informações ao nome. Livros para crianças são muito coloridos. O livros, nome, que é o substantivo, para crianças, adjunta de nominal. Não confunda objeto indireto com adjunta adverbial. Objeto indireto, termo associado ao verbo. A mãe acreditava no filho. Adjunta adverbial, termo associado ao verbo. Acrescenta ao verbo informações sobre tempo, lugar, modo. As andorinhas pousaram nos telhados. Nos telhados, o adjunto adverbial de lugar. Agora, nós temos um outro termo que completa o sentido da oração, que é o complemento nominal. Sempre se refere a um nome, ao qual se liga por meio de preposição. Geralmente, a preposição a ou de. Exemplos. Tenho amor ao trabalho. Olha lá. Amor é um nome, substantivo. Tenho amor a quê? A quem? Ao trabalho. Ao trabalho é o complemento nominal. Minha confiança em você é grande. Minha confiança. Mas confiança em quê? Em quem? Em você. Naquele caso ali, aparece a preposição em. É grande. Em você, complemento nominal. Complemento nominal associado a adjetivos e advérbios. Complemento nominal pode também se associar a adjetivos e advérbios, não só associar ao substantivo, como também a adjetivos e advérbios. Exemplo, João é leal aos amigos. Leal, adjetivo. Aos amigos, complemento nominal. Olha a preposição a, mais o artigo os, aos. Ele estava ansioso por notícias. Ansioso. Olha o nome, o adjetivo. Por notícias, complemento nominal. Na discussão, João argumentou favoravelmente aos amigos. Favoravelmente, advérbio. Aos amigos, complemento nominal do advérbio favoravelmente. O juiz se pronunciou contrariamente ao réu. Ao réu, complemento do advérbio contrariamente. É isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula.